Neemias, capítulo 1, do versículo de 1 a 4, e depois vamos ler também o versículo 11. Eu convido a igreja, aqueles que puderem, a se colocar de pé, para que juntos nós possamos assim fazer a leitura dessa bendita palavra. Todos acharam? Amém? Neemias capítulo 1, do versículo 1 a 4, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora o versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor, que é santa, 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 Senhor. Ó Pai, nós, enquanto nesse corpo, Pai, ainda temos impurezas, pedimos que o Senhor nos perdoe e que o Senhor continue a nos purificar e a nos santificar com o sangue de Jesus Cristo. Ó Pai, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos torna branco como a neve, e mais algo do que a lã. Ó Pai, continue falando conosco nessa manhã, Senhor. Continue falando com a tua igreja, pois quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Nós oramos para que seja assim, Pai. Eis aqui a minha vida, ó Pai, me usa conforme te agrada, e que eu seja a boca do Senhor, como os teus servos e servas o estão sendo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero agradecer a visita de todos que estão aqui conosco nessa manhã, pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus, e está convidado a ficar conosco. Amados, nós pregamos no domingo anterior a esse passado uma mensagem cujo tema era Aprendendo com Neemias. E hoje eu gostaria de pregar uma segunda parte desta mensagem. Na primeira parte, para que a gente possa situar, nós fizemos uma exposição breve do texto, de 1 a 4 de Neemias, abordando aí os pontos mais importantes, extraindo deles algumas valiosas lições para a nossa vida. Nós iniciamos aí com uma breve exposição da origem e do assunto do livro, apresentamos o contexto histórico de Neemias e fizemos uma pergunta pertinente para prosseguirmos com a mensagem. E a pergunta foi: por que Deus foi escolher um homem que estava a 1.600 quilômetros de Jerusalém, da Palestina, Neemias estava lá em Suzã, uma das capitais do reino persa. Por que Deus foi escolher esse homem tão longe e trazê-lo para Jerusalém para reedificar o muro, a cidade e a nação? Por que entre tantas pessoas prováveis que já estavam lá em Jerusalém, porque já 2 levas de judeus, uma com Zorobabel e outra com Esdras, já tinham voltado para lá, por que Deus vai chamar Neemias, que era copeiro de um rei pagão?
O que Deus viu no coração de Neemias? O que Deus viu no caráter de Neemias para que Deus o escolhesse, o levantasse, o chamasse como resposta dele mesmo para socorrer o seu povo, para socorrer a sua gente e para operar uma obra extraordinária, aos olhos dos homens impossível. Neemias restaurou os muros de Jerusalém com 52 dias. Um muro que ficou 142 anos no chão, derribado. Esse homem restaura ele milagrosamente com 52 dias. Então nós aprendemos, para aqueles que ouviram essa pregação, primeiro, que Neemias era alguém que fazia pergunta. E nós discorremos sobre isso. Aprendemos, segundo, que Neemias era alguém que se importava com as pessoas. Aprendemos, em terceiro, que Neemias era alguém que se importava com as coisas sagradas. Ele se importava com o fato de Jerusalém, dos muros e da nação estar em opróbrio, em vergonha, em desprezo, em miséria. Quarto, nós aprendemos que Neemias era alguém que se importava com a injustiça social, pois as portas aonde funcionava os tribunais estavam queimadas. Nós aprendemos ainda que Neemias sentia empatia pelas pessoas, ou seja, Neemias tinha essa capacidade de sentir a dor das pessoas, a dor do seu povo. Ele sentia na pele o sofrimento da sua gente, mesmo estando a 1.600 quilômetros de distância. E Neemias demonstrou essa empatia de 5 formas. Ele primeiro chora, nós vimos aqui no versículo 4, ele assenta e chora. Ele lamenta, ele passa ali 4 meses lamentando, ele se entristece profundamente. Terceiro, ele jejua, ele busca o favor de Deus por meio do jejum. Quem jejuma tem pressa, quem jejuma tem urgência, quem jejuma tem fome de Deus, quem jejuma demonstra dependência de Deus, jejum é saudade de Deus. Nós aprendemos também que Neemias, ele ora profundamente e intensamente, perseverantemente. Durante 4 meses ele vai orar até falar para o rei, a partir aqui do capítulo 2. E nós vimos também que Neemias, ele age, ele vai buscar o favor do rei. Neemias era um homem de oração, mas Neemias também era um homem de ação. Neemias era um homem prático. E hoje, nós terminamos com algumas aplicações práticas. E hoje eu gostaria de abordar mais 2 características do caráter de Neemias, pelas quais Deus o escolheu, o levantou, o chamou e o capacitou para tão extraordinária obra. Irmãos, Deus é que nos escolhe. Jesus disse: não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros e o designei para que vá e deis fruto. E ele enfatiza, para que deis muito fruto. É Deus que nos escolhe. Deus, ele nos observa. Deus olha para nós. E Deus busca em nós algumas virtudes, algumas qualidades, Lógico que a base para nós sermos escolhidos e chamados por Deus é a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. Mas Deus, ele busca encontrar em nós aquilo que agrada o seu coração, aquilo que é importante para ele. Então, uma outra característica que Deus viu em Neemias é que ele era alguém digno de confiança. No final do versículo 11, diz assim: nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias foi escolhido para tão grande obra. Foi chamado de tão longe, 1.600 quilômetros de distância de Jerusalém, porque ele era um homem digno de confiança. Neemias era copeiro do homem mais importante, mais poderoso da terra. Neemias era copeiro de Artaxerxes, o rei persa. Amados, Neemias foi escolhido para esse cargo, um dos cargos mais invejados.
Um dos cargos que exigia alto grau de confiança, porque Neemias era um homem de caráter. Neemias tinha caráter. Neemias era um homem íntegro. Neemias era um homem confiável. Neemias, ele era leal. Neemias, ele era um homem de reputação, um homem seguro, um homem em quem se podia confiar. E por isso que ele foi escolhido. Apesar de ser um judeu e de estar exilado na Babilônia e na Pérsia, ele foi escolhido para ser copeiro do rei Artaxerxes. Esse rei confiou a Neemias a sua própria segurança pessoal, a sua própria vida. Irmão, ser copeiro naquele contexto era um cargo de demasiada responsabilidade. Pelo grande temor que havia nos reis de serem envenenados, o copeiro ele tinha a responsabilidade de supervisionar toda a alimentação do palácio, de assistir diante do rei, de provar a bebida do rei, para ver se estava seguro, para ver se não havia envenenamento, para ver se não havia ninguém tramando contra a vida do rei. Então, antes do rei beber o vinho, o copeiro tinha que tomar, e o rei ficava observando. Se Neemias começasse a virar o olho, tremer e cair, estava envenenado. Se ele tivesse bebido vinho e corresse tudo bem, estava seguro. Aí ele com a sua família podia tomar. Então o copeiro, ele assistia diante do rei, cuidava dos aposentos do rei, supervisionava toda a alimentação do palácio. O rei lhe confiava a sua própria segurança pessoal, a sua própria vida a Neemias. Ser um copeiro do rei era muito mais do que ser um mordomo. Era ser um ministro, era ser um conselheiro, era ser alguém com forte poder de influência, era um cargo de liderança, e por isso tinha que ser alguém da mais alta confiança, alguém em quem se podia apoiar, alguém em quem se podia confiar. Neemias era um homem assim. Neemias era um homem de confiança. Neemias era um homem íntegro, de caráter elevado, um homem seguro. E por isso Deus o levantou, o escolheu, o chamou para tão grande obra. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que Deus escolhe, Deus chama, Deus levanta e Deus capacita pessoas que sejam dignas de confiança, pessoas que têm caráter, pessoa em quem pode se confiar, pessoa em quem se pode apoiar, pessoa que você pode confiar uma tarefa, uma responsabilidade e ficar tranquilo, ficar seguro, porque ele vai fazer, ele vai conduzir a situação com segurança. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, eu gostaria que você fosse lá comigo, mas fica aí com o dedo em Neemias, porque nós vamos voltar para aí. Jesus conta uma parábola do administrador infiel. E Jesus nos ensina aqui alguns meios pelo qual Deus prova, pelo qual Deus testa a nossa confiança, a nossa integridade. Eu gostaria de ler apenas do versículo 10 ao versículo 13, que diz assim, Lucas 16, 10 a 13. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus nos apresenta aqui algumas formas pelas quais Deus prova a nossa fidelidade, a nossa integridade, o nosso caráter.
Primeiro, nós vemos aqui que ele nos confia algo menor, algo pequeno, algo que aos olhos dos homens talvez seja menos importante. Está expresso aqui pelo pouco. Quem é fiel no pouco? Deus nos confia algo que Ele sabe que nós temos a capacidade, se quisermos, de administrar com fidelidade, com integridade, com segurança. Deus nos confia primeiro pouco. E se nós formos fiel, zelosos, responsáveis na administração desse pouco, isso vai pavimentar a subida, para que Deus nos confie algo maior. Primeiro é isso. Se nós fracassarmos, se nós desprezarmos, se nós formos negligentes naquilo que é pequeno, irmãos, isso também vai nos desqualificar para algo maior. Segundo, Deus observa aqui como nós lidamos com o dinheiro e com as posses em relação ao que é nosso. Como é que nós administramos o nosso próprio dinheiro? Como é que nós administramos os nossos próprios bens? Como é que nós administramos a nossa própria casa? Como é que nós administramos a nossa própria vida? Nós somos bons administradores daquilo que Deus coloca na nossa mão? Nós sabemos gerir bem as nossas finanças, sejam elas poucas ou muitas? Nós sabemos gerenciar bem os nossos bens? Nós somos gratos por aquilo que temos? Como que nós procedemos em relação ao que é nosso? Nós somos bem equilibrados? Nós somos bem controlados? Nós sabemos viver com aquilo que temos? Nós sabemos viver dentro do padrão de vida que nós podemos? Porque às vezes tem muita gente querendo viver um padrão de vida que ele não pode viver. Isso é problema para muita gente. Muita gente está endividado, insatisfeito, porque quer viver um padrão de vida que está além da sua realidade. Nós somos controlados no comprar? Ou nós somos descontrolados? Nós entramos aí no viés do consumismo, do materialismo. Como que nós administramos as nossas finanças? Nós somos honestos com Deus? Nós damos a Deus o que é de Deus? Nós somos honestos com os homens? Nós damos aos homens o que é dos homens? Nós pagamos o que compramos? Nós devolvemos o que tomamos emprestado? Nós somos generosos dentro da nossa condição para socorrer quem precisa? Nós somos generosos ou avarentos? Nós temos dinheiro no bolso ou dinheiro no coração? Nós somos senhor do dinheiro ou somos servo dele? Como é que nós procedemos em relação à administração das nossas próprias finanças e dos nossos próprios bens? Nós somos fiéis nisso? Nós somos zelosos? Se nós formos zelosos nisso, irmãos, Deus vai nos confiar coisas maiores. Mas se nós não temos a capacidade de administrar a nossa própria vida, o nosso próprio dinheiro, os nossos próprios bens, a nossa própria casa, quem é que vai nos confiar os tesouros espirituais? Quem é que vai nos confiar o que pertence a eles? Então isso nos desqualifica. Então é importante nós olharmos como nós administramos as nossas finanças, os nossos bens, como que nós lidamos com isso. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que Deus observa também como nós nos comportamos em relação àquilo que o homem nos confia, aquilo que os outros nos confiam. O administrador da parábola lhe foi confiada a administração. O seu senhor lhe confiou a administração. E ele estava faltoso. E quando foi prestar conta, ele ficou apertado. Como que nós agimos em relação àquilo que é nos confiado por alguém? A pessoa te confiou alguma coisa, te confiou um cargo,
te confiou uma tarefa, te confiou uma missão, te confiou uma responsabilidade, te confiou um dinheiro, te confiou alguma coisa. Você é fiel nisso? Você age com integridade? Você é zeloso? Você é compromissado? Você é fiel àqueles que confiaram em você? Você honra a confiança daqueles que depositaram algo na sua mão? Então Deus está testando a nossa fidelidade. E por último, nós vemos aqui que Deus testa a nossa fidelidade nos observando como nós nos comportamos sobre a liderança de alguém. Você aceita ser liderado? Você é submisso à autoridade constituída? Ou você tem dificuldade de ser liderado? Ou você tem dificuldade de submeter a autoridade? Irmãos, quem não aprende a ser liderado, não pode ser líder. Eu vou repetir. Quem não aprende, quem não sabe ser liderado, não pode ser líder. Quem não aprende a se submeter à autoridade, não pode ocupar cargo de autoridade. Vai ser um desastre. Ter a humildade de ser liderado, obedecer uma liderança, se submeter à autoridade, nos habilita, nos capacita e nos prepara para ser um líder e para exercer um cargo de autoridade amanhã. Se nós nos rebelamos contra a liderança, se nós nos rebelamos contra a autoridade, se nós não reconhecemos a autoridade, seja na família, na igreja, na escola, no trabalho, seja onde for, se você não reconhece, se você não se submete à autoridade, à liderança das pessoas, então você não pode ser um líder, você não pode ocupar um cargo de autoridade. Deus observa isso. E com isso Ele testa a nossa liderança. Ele testa a nossa fidelidade, Ele testa a nossa integridade, Ele testa o nosso caráter. Amados, o quanto eu quero ser abençoado por Deus é determinado pelo meu próprio caráter, em certo sentido. O quanto eu estou disposto a ser íntegro, o quanto eu estou disposto a ser fiel, o quanto eu estou disposto a me submeter à liderança, à autoridade. O quanto eu estou disposto a ser o melhor gestor, gerenciador, administrador da minha vida, daquilo que Deus coloca na minha mão, daquilo que as pessoas me confiam. Se eu proceder mal nisso, eu estou fechando as portas para a bênção de Deus. Porque se eu não saber lidar com isso, se vier uma coisa maior, vai ser um desastre. Porque quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. É o que a palavra diz. Quem é fiel no pouco é fiel. Quem não é fiel no pouco, não é fiel. Antes de Deus te confiar algo grande, Deus te confia algo pequeno. Antes de Deus te colocar numa posição de liderança, de autoridade, você tem que aprender a ser liderado, você tem que aprender a respeitar a liderança, você tem que aprender a se submeter à autoridade, reconhecer a autoridade e mais, de bom grado. Então, o quanto Deus vai nos abençoar depende do quanto nós estamos dispostos a ter o nosso caráter aperfeiçoado, desenvolvido, nos submetendo à vontade de Deus, à fidelidade de Deus e à generosidade de Deus para a nossa vida. A gente aprende aqui com Neemias, volta aí para Neemias, um segundo e último ponto pelo qual Deus escolheu Neemias. Nós vemos isso em todo o livro de Neemias. Neemias era alguém que tinha disposição para a obra. Primeiro, Neemias era alguém em quem Deus podia confiar. Segundo, Neemias era alguém disposto. Amados, Neemias, quando ele tomou conhecimento da necessidade da sua gente, do seu povo, da sua cidade, ele se dispôs, ele se apresentou como resposta de Deus, para socorrer, para suprir, para atender a necessidade.
Ele se ofereceu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele tinha uma vida boa lá na Babilônia. Ele tinha um cargo de honra. Ele vivia lá no luxo. Ele tinha o cargo mais invejado do império. Ele era um homem muito ocupado, com a agenda cheia. Mas ele se dispôs para atender uma necessidade que estava a 1.600 quilômetros de distância. Queridos, quando ele tomou conhecimento da necessidade, ele disse: olha, eu me disponho, eu quero ir, eu vou lá. Seria muito mais fácil para ele ficar no palácio, seria mais cômodo, seria mais seguro. Mas ele se levantou, irmãos, porque ele se importava com o fardo da sua gente. Ele se importava com o sofrimento do seu povo. Era importante para ele que os muros de Jerusalém, que a cidade de Jerusalém, que o povo estava em opróbrio, em vergonha, em miséria. E ele se dispôs para a obra de Deus. Amados, Neemias não era engenheiro civil como a irmã Alexandra. Neemias não era mestre de obras, não era formado em edificações, não era pedreiro. Mas ele se dispôs. Falou: eu vou construir esse muro. Eu vou construir as portas. Eu vou reedificar Jerusalém. Ele se dispôs. Irmãos, Deus não está procurando pessoas tanto pela sua capacidade. Deus está procurando pessoas que sejam dignas de confiança e que se dispõem. Pessoas que estejam dispostas a ser usadas por Ele, a ser capacitada por Ele para a obra dEle. Amados, se tem um povo que tem garra para trabalhar, é o povo crente. É ou não é verdade? O povo que trabalha, irmão. O povo que tem compromisso com o trabalho. O povo zeloso. O povo que tem testemunho. Certa feita, um empresário ligou aqui para a igreja perguntando se tinha alguém aqui para ocupar determinada área na empresa dele. O povo que tem garra para trabalhar, o povo que tem compromisso. Mas infelizmente nós não temos a mesma disposição, a mesma garra para a obra de Deus. Às vezes nós temos uma garra e nós temos mesmo para trabalhar 6, 7 dias por semana, fazer hora extra e no domingo se precisar. Mas nós não temos a mesma disposição para a obra. Nós não temos. E muitas vezes nós deixamos, irmãos, nós deixamos a obra, deixamos o ministério, desistimos de algo no reino para nos dedicar a algo que é terreno, que é secular. E assim nós contrariamos o princípio de Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quando nós priorizamos o reino, quando nós priorizamos Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar, o resto tudo vai bem. O trabalho vai bem, a escola vai bem, a faculdade vai bem, o casamento, a família, os planos vão bem. Mas só que nós temos muita facilidade. Olha, surgiu alguma coisa que me interessa, surgiu alguma coisa com a oportunidade de crescer aqui, não vai dar mais para cantar no louvor, não vai dar mais. Agora eu vou estudar mais, vou ter que dedicar mais. Não vai dar também para pregar, pastor, porque eu estou cansado, estou trabalhando para caramba, não tem jeito. Pastor, não vai dar também para ficar olhando isso aí não, porque agora aconteceu isso, agora eu estou mais ocupado. E aí a gente facilmente deixa as coisas de Deus. E em muitos casos isso é uma estratégia do inimigo para nos afastar da obra, para nos afastar do ministério. Neemias era copeiro do homem mais importante da terra, do império, do maior império da terra, de Artaxerxes. Um homem ocupadíssimo. E ele falou: eu vou. Ele orou e jejuou 4 meses e foi lá conversar com o rei. Foi pedir, foi alcançar o favor do rei para andar 1.600 quilômetros no lombo de jumento ou de camelo. Irmãos,
até Jerusalém. Viagem no mínimo de 30 dias. E ele foi. Depois voltou e depois foi de novo. Por 2 vezes se tornou governador de Jerusalém. Amados, nós precisamos estar dispostos. Essas virtudes de Neemias, essas qualidades do caráter de Neemias, são todas elas escolhas que fazemos, decisões que tomamos. Rick Warren, uma das fontes que eu tenho usado para a pesquisa do sermão, irmãos, eu gostaria de falar também para os irmãos que muitas vezes o irmão me vê citando nomes, biografias. Quando eu vou preparar um sermão, irmãos, eu fico horas e dias. A mensagem de 30, 40 minutos que você ouve aqui, eu fiquei dias e horas nela, e é assim com outros irmãos também. Então, por isso que os irmãos vão me ver citando alguns nomes, algumas obras, obra do pastor Hernandes e tantos outros. Rick Warren, ele diz o seguinte, em relação a isso. Talvez você diga, eu não tenho essas capacidades, não tenho esses dons, os talentos ou o intelecto necessário para essa ou aquela tarefa, ou para esse ou por aquele ministério. No entanto, o que Deus quer saber é, presta atenção, Ele pode acreditar em você? Você tem caráter? Seu caráter está sendo desenvolvido? Você é sensível com as pessoas? Você é digno de confiança? Deus pode se apoiar em você? Você está disposto? Você se importa com o que Deus se importa? Você é consciente das maiores necessidades que vê ao seu redor? Se é, você se encontra envolvido, o que você está fazendo para suprir elas? Ou você se encontra envolvido nos seus próprios interesses, que você não tem tempo para elas? Ou nem mesmo consegue ouvir a voz de Deus? Irmãos, há tanta necessidade às nossas voltas. Há tanta coisa para fazer. Na nossa igreja, na nossa comunidade, na escola, no trabalho. Há tanto o que fazer. Mas só que ao invés de nos levantar como resposta de Deus para fazer, às vezes nós ainda vamos criticar. Não fazemos, criticamos quem está fazendo, ou criticamos porque não está sendo feito. E o que nós temos que fazer é de nos levantar e nos apresentar como resposta de Deus para suprir essas necessidades. Queridos, eu quero concluir aqui dizendo que as coisas não acontecem por acaso. Muros não se erguem por si mesmos. Necessidades não são supridas, a menos que alguém se levante e se disponha para atendê-las. Problemas não são resolvidos pelo tempo. Deus usa pessoas. Deus decidiu nos incluir na sua obra. Deus não busca tantos capacitados, mas aqueles que estão dispostos e que são confiáveis. Alguém que ele pode se apoiar. Alguém que tem caráter. Deus está chamando você. Deus quer levantar você para atender às necessidades à sua volta. Mas Ele quer saber se você está disposto a desenvolver o seu caráter. Você é fiel? Deus pode confiar, Deus pode apoiar em você, Ele pode contar com você. Você está disposto para a obra de Deus? Você está disposto para ser usado por Deus na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola? Onde, como e do jeito que Ele quer te usar? É Ele que capacita. É Ele que capacita. Eu gostaria aqui de terminar com algumas aplicações práticas. Algumas delas eu falei na pregação passada. Algumas aplicações práticas do Rick Warren, do Hernandes Dias Lopes e algumas minhas. Primeiro,
Deus está procurando pessoas que se importam com o que Ele se importa, para usá-las de maneira poderosa. Segundo, Deus está procurando pessoas que sejam sensíveis às necessidades à sua volta. Terceiro, Deus está procurando pessoas que sejam dignas de confiança. Quarto, Deus está procurando pessoas que se coloquem à sua disposição para o serviço. A mesma garra que você tem para o trabalho secular e terreno, coloque essa garra à disposição de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Quinto, os problemas aparentemente insolúveis têm solução quando homens e mulheres comprometidos com Deus se levantam no poder de Deus para agir. Seja prático, veja e se apresente com atitudes para suprir aquela necessidade. Fala e faça. Sexto, as pessoas mais ativas e eficazes na obra de Deus são aquelas que têm o coração quebrantado e conhecem a intimidade de Deus pelo jejum e pela oração, como Neemias. Homem de oração e homem de jejum. Sétimo, Deus pode e deseja levantar e usar você poderosamente, se você tiver coragem de fazer pergunta e sair da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Trabalhe com garra sim, busque o seu sonho sim, mas não ao sacrifício das coisas de Deus. Porque senão essas coisas não vão bem. Vai ser dificultosa. O reino de Deus em primeiro, e todas essas coisas não serão acrescentadas. Irmãos, na igreja tem gente com tanto potencial, mas que precisa se dispor para a obra, que precisa se dispor para ser usado por Deus. Deus está te chamando, Deus está te despertando, porque Ele quer usar você. Deus quer usar você. Deus trabalha em nós, e Deus trabalha através. Deus pode confiar em você? Deus pode se apoiar em você? Você tem caráter? Você é zeloso? E mais, você tem disposição? Você está disponível? Pastor, eu sou muito ocupado. Você não é mais ocupado que Neemias. Tem lugar na sua agenda para Deus e para as coisas de Deus? Se tem, então se levante e se apresente, que Deus vai usar você tremendamente. Amém? Vamos ficar de pé, que eu vou abençoar os irmãos. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra em nossos corações. Que muito mais do que um falar meu, seja um falar Teu, ao coração e à consciência de cada pessoa aqui nessa manhã. Que essa palavra vá e produza fruto a 30, 60 e a 100 por um. Em nome do Senhor Jesus. O amor de Deus Pai e a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre todos vós, filhos e filhas de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém.